E aí, a primeira jornada de direito administrativo, que como eu já falei na aula passada, é conteúdo doutrinário, tá? Tem o enunciado 2, falando o seguinte: o administrador público está autorizado por lei a valer-se do desforço imediato, sem necessidade de autorização judicial, solicitando, se necessário, força policial, contanto que o faça preventivamente ou logo após a invasão ou ocupação de imóvel público de uso especial, comum ou dominical, e não vá além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Tá, primeiro ponto aqui, não se preocupe agora com o conceito de imóvel público de uso especial, comum ou dominical. Nós vamos ter uma aula aqui só para falar de bens públicos e aí nós vamos deixar esse conceito bem claro, tá? Para entender esse enunciado, você não precisa dominar esses conceitos agora. O que você precisa entender aqui é o seguinte: esse enunciado, ele está tratando das hipóteses em que particulares invadem imóveis públicos, tá? Então pensa, os particulares foram lá e invadiram um imóvel público. Se a administração pública agir imediatamente, tá? Ou seja, com desforço imediato, ela não precisa de autorização judicial para recuperar a sua posse, tá? Então, aqui, essa doutrina, ela nasceu num caso muito específico que ocorreu ali por volta de 2007, 2008, eu não lembro bem o ano, em que teve uma onda de invasão de reitorias de universidades pelos estudantes, sabe? Isso começou, salvo engano, da USP e se espalhou pelo Brasil inteiro. E aí o que acontece? Os estudantes que estavam reivindicando alguma coisa iam lá e invadiam a reitoria da universidade e falavam: ó, a gente não sai daqui enquanto não fizer tal coisa pra gente. E aí eles ficavam lá e impediam o funcionamento administrativo da universidade. Essa era a ideia da invasão de reitoria. Foi nessa época que a PGE São Paulo levantou essa tese, tá? E aí com base na doutrina, depois a doutrina foi acompanhando também, para falar o seguinte: olha, quando a administração pública quer recuperar imediatamente a posse e utilização de um imóvel público, a administração pública pode ir lá com a polícia direto, não precisa de autorização do juiz. Só vai precisar de autorização do juiz se a administração pública deixar as pessoas ficarem lá por muito tempo. Então, por exemplo, tem um grande terreno público, esse grande terreno público é invadido, sabe? E as pessoas constroem casas lá. Nesse caso, sim. Nesse caso, se quiser uma reintegração, a administração pública vai ter que buscar o judiciário. Não pode simplesmente mandar a polícia lá demolir a casa das pessoas. Vai precisar do judiciário para isso. Agora, se é uma invasão dentro de um imóvel que ocorreu agora, ou seja, nós temos aqui nesse conceito de desforço imediato, a administração pode sim ir lá imediatamente, inclusive com força policial, e retirar as pessoas, ok? Sem precisar de autorização judicial. Esse aqui, então, é um caso típico, né? Embora não tenha usado essa palavra aqui, de autoexecutoriedade. E aqui, mais uma questão para juiz, falando o seguinte: olha, a autoexecutoriedade dos atos administrativos é caracterizada pela possibilidade de administração pública executar ato administrativo por meios coercitivos próprios, o que afasta o controle judicial posterior. Não confunda, pelo amor de Deus, tá? Veja, a autoexecutoriedade fala que a administração pública não precisa de autorização prévia da justiça, mas a justiça pode controlar posteriormente. Então veja, nesse mesmo exemplo do enunciado 2 que a gente acabou de ver, a administração pública foi lá e tirou os particulares, os estudantes que tinham invadido a reitoria. Vamos usar esse exemplo de estudante invadindo a reitoria, tá? A administração pública foi lá e retirou esses estudantes. Agora imagine que tenha retirado de forma abusiva, que tenha usado de força desproporcional, tenha sido desnecessariamente violento com os estudantes. Isso vai ser sim objeto de controle judicial posterior. Pode ensejar indenização e responsabilidade dos agentes públicos responsáveis pelo caso, tá? Então, o controle judicial posterior sempre está presente. Ele não é afastado de forma alguma pela autoexecutoriedade. Por isso está errada essa assertiva. Okay? E o nosso quarto e último atributo, lembrando, nem todo mundo reconhece a tipicidade. Isso é doutrina minoritária, tá? Mas eu trago aqui para você porque de vez em quando é cobrado, é relevante saber que existe
parte da doutrina capitaneada pela Maria Silvia Zanella de Pietro, que vai falar o seguinte, olha, os atos administrativos têm um quarto atributo que é a tipicidade. E por este ato, por esse atributo, cada ato administrativo, ele tem a sua previsão na lei, tá? Sendo que cada ato expedido pela administração pública, portanto, ele deve ser típico. Então, tudo que a administração pública faz, ou é uma licença, ou é uma autorização, ou é um parecer, ou é um outro ato qualquer que está tipificado na lei, beleza? Então, o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente na lei. É corolário da legalidade administrativa. Esse princípio não, né? Esse atributo da tipicidade, ele serve para quê? Ele serve para impedir duas coisas, basicamente, tá? A administração pública de produzir atos unilaterais e coercitivos sem expressa previsão legal e também a prática de atos totalmente discricionários, que seriam em realidade arbitrários, porque a previsão legal define os contornos em que a discricionariedade poderá ser exercida. Justamente porque reconhecemos que 3 dos 5 elementos do ato são sempre vinculados, e são vinculados por quê? Pela lei. Pensando isso é que a doutrina, minoritária é verdade, que traz o atributo da tipicidade, vai falar, olha, se nós temos atos que são sempre vinculados, isso quer dizer que esse ato, ele está sempre previsto em alguma norma, em alguma lei. Por isso que nós podemos dizer que todos os atos administrativos, eles devem ser típicos. Eles devem estar, portanto, afeitos aí à tipicidade. Beleza? É um raciocínio válido? Muito válido. Por que que nem toda a doutrina adota? Porque a doutrina vai falar, olha, até existe essa tal tipicidade, mas não é um atributo do ato administrativo. Essa é meramente uma característica aí dos atos administrativos, tá? O fato deles sempre estarem previstos em lei já decorre diretamente da legalidade. Não quer dizer que nós temos que ter um atributo só para repetir isso, ok? Então, por isso nós temos essa divergência doutrinária que não traz grandes efeitos práticos, tá? Reconhecer ou não a tipicidade. E para fins de concurso público, é sempre bom você saber, majoritariamente nós só temos 3 atributos, minoritariamente nós temos um 4º atributo, que é a tipicidade.